how are you? And here we are again with one more class, yeah? And today we are going to use and study the degrees of adjectives, ok? Então, o uso dos adjetivos, várias formas de comparativo e de uso desses adjetivos. Esse conteúdo está na aula 8 da apostila 3A, no livro didático de vocês, na página 45. So, let's go. The first one that we are going to study is about the use of the comparative of equality. Equality significa igualdade. Então, eu vou estar trabalhando com um comparativo de igualdade. Sempre que eu falo de comparativo, eu tenho que prestar atenção em algumas formas de uso na minha sentença. Primeiro, não existe comparativo se eu for trabalhar somente com um elemento. Então, eu preciso de dois elementos para serem comparados entre si. Eu vou precisar de um adjetivo. Esse adjetivo é quem vai estar fazendo o comparativo. Neste caso do adjetivo de igualdade, antes do adjetivo eu vou utilizar o as e após o adjetivo eu vou utilizar o outro as. Esse primeiro as, ele vai significar o tão. O outro as, ele vai significar o quanto, tá? Então, analisando esse primeiro exemplo. She is as beautiful as me. Qual que é o adjetivo? Beautiful. Quais são os elementos? She and me. Então, eu estou comparando ela comigo, né? Então, ela é tão bonita quanto a mim. In the second example, they are as tall as Peter. Eles são tão altos quanto o Peter. Então, eu tenho o quê? O adjetivo em ambas as sentenças e eu tenho os elementos a serem comparados. Como eu estou trabalhando com o comparative of equality, antes eu utilizo um as, tão, e após ele eu utilizo outro as para indicar o quanto. Então, aí vai ter vários exemplos, tá? Só cuidar, o uso sempre de dois elementos, o uso de um adjetivo, anterior a ele o uso do as e após ele o outro as, tá? Então, eu posso comparar objetos, eu posso comparar pessoas, sempre usando essa mesma formação gramatical, tá bem? After, we have the comparative of equality in negative statements. This first one is about comparative of equality, affirmative sentences. And this one is with negative sentences. And we only have to use the not in my sentence, ok? Então, eu vou continuar utilizando os dois elementos a serem comparados. Nessas duas sentenças são pessoas. Quando eu falo de elemento, pode ser objeto, pode ser qualquer tipo de coisa a ser comparada. Eu vou ter o adjetivo, antes do adjetivo o not e o as, tá? E depois do adjetivo o outro as. She is not as beautiful as me. Ela não é tão bonita quanto a mim. They are not as tall as Peter. Eles não são tão altos quanto o Peter. Então, a única troca que existe quando eu falo da sentença afirmativa para a sentença negativa é o uso do not, né, que é seguido aí depois do as, que é muito característico desse tempo gramatical, que é o comparativo, ok? Then we have the comparative of inferiority. Inferiority é cognate, então de inferioridade. O que eu vou utilizar para dar esse menos que? Eu vou utilizar o less. You remember? More or less. Então, você sabe alguma coisa? More or less. Mais ou menos, né? Então, pegamos agora o less. Esse less significa menos, ok? Eu vou precisar do adjective, que vai ser ele quem vai fazer o grau comparativo. E eu vou utilizar o than. Esse than, ele significa que, ok? So, the example. She is less beautiful than Helen. Ela é mais bonita que a Helen. They are less intelligent than we are. Eles são menos inteligentes do que nós somos. Então, onde você utilizar a partícula less, vai estar trabalhando com o comparativo de inferioridade, porque esse less significa menos que. O nosso material ele não aborda, mas vale a pena lembrar que existe o comparativo também feito com o uso do more. É a mesma forma, more
o adjective e o than. Só que o more, ele vai significar mais. Então, se eu falar assim, she's more intelligent than Paul. Ela é mais inteligente que o Paul. This car is more expensive than the other car. Esse carro é de muito maior valor do que o outro carro, né? Então, quando eu caracterizo como inferioridade, eu vou utilizar o less. Quando eu caracterizo somente como comparativo em uma sentença afirmativa, eu vou estar utilizando o more. E ele vai continuar com a mesma estrutura. Eu tenho que ter os dois elementos. Eu preciso ter o meu adjetivo, antes dele o uso do less e depois dele o uso do than. E aí você vai ter um comparativo nesse caso, que é o de inferioridade, inferiority. Yes? And in your book, on page 46, you are going to have the comparative of superiority. Então, o comparativo de superioridade. Quando eu trabalho com superioridade, eu deixo de ter dois elementos. Então, não vai ter uma comparação entre eles. Por quê? Superioridade, eu estou falando do super. É o melhor, é o mais inteligente, é o mais bonito, o mais charmoso. Então, não vai ter um comparativo. Vai ser o único elemento dentro da minha sentença. E esse comparativo de superioridade, ele traz alguns dos adjetivos que têm as suas formas de exceções. Então, ele não vai trabalhar com more, ele não vai trabalhar com o less, ele não vai ser acrescido do ER, no caso do adjetivo ser curto, eles vão trabalhar com exceções. Então, quais que são essas exceções? O good, que é o bom, vai ficar better than, né? Então, melhor que. O bad, que é de ruim, vai ficar worse than, pior que. O ill, de doente, vai ficar worse than. É a mesma forma, né? Porque a pessoa tá melhor, ela melhorou, não, ela piorou, tá muito doente. Então, usa-se o mesmo formato. O much e o many, o little, eles vão aparecer duas vezes. E o few, porque nós temos o uso do incontável, contável. Os little para os contável e o few para aquele que é incontável. Então, ele repete, mas a forma do uso é a mesma, tá? O much vai ficar o more than, o many, more than, lembrando de que um é contável e incontável. O little vai ficar less than, o little de pouco. O little de pequeno também é o less than. O few, fewer than. E o far, de longe, further than. Se vocês encontrarem alguma literatura o further com o uso da letra A aqui, está correto também, tá certo? Então, esses são os comparativos de superioridade nas suas formas de exceção, tá? Então, não se agrega o more, não se agrega o ER, não se usa o the most, não se usa o less. Eles têm essa forma aqui para serem trocados, para serem adicionados, então, tá? Aí nós temos a superlative form, como eu já citei anteriormente, forma superlativa. Ele é o melhor, é o mais inteligente, é o mais bonito, é o mais delicioso, né? O bolo mais delicioso. E quando eu vou falar do superlativo, eu vou utilizar o the most na frente do adjetivo. Então, o the most significa o ou a mais. In the case of this one, she is the most beautiful girl. Ela é a garota mais bonita. They are the most intelligent. Eles são os mais inteligentes. Então, não tem um segundo elemento para que haja uma comparação. Então, se não tiver esta comparação, eu vou estar trabalhando com a sua forma do superlativo, tá? Então, ele é o mais. Esse aqui, de colocar o the most na frente, ele vai ser atribuído aos adjetivos longos. O que caracteriza um adjetivo longo? Aquele que tem 3 ou mais sílabas, tá? Se for monossílabo ou dissílabo, ele vai ser acrescido do EST. Então, ele não vai receber o the most em frente dele, somente se ele for um adjetivo com mais de 3 sílabas, ok? And then we have on page 47 irregular forms, algumas formas irregulares agora para o superlativo, tá? Então, inicia lá na página 47 no primeiro lado e tem a sequência ao ladinho, ok? Good, de bom, the best, o melhor. Bad, de ruim, the worst, o pior. Ill, de doente,
the worst, o pior. Much e many vai utilizar the most. Lembra? Contável e incontável. Little, contável e incontável, I'm going to use the least. Few, the fewest. E far, the farthest. Lembram-se que antes estava com U, agora ele já apareceu com A. Ambos são aceitos, ambos podem ser utilizados, tá? Ok? And then, just to remember, just to review, we have comparative. Comparativo tem o quê? 2 elementos, um adjetivo, tá? Antes do adjetivo eu uso as e as, se for no adjetivo, para fazer os comparativos de igualdade. E se for simplesmente o comparativo do adjetivo longo, more than. Quando eu falo de superlativo, adjetivo considerado com mais de 3 sílabas, the most. Superlativo para o adjetivo considerado monossílabo ou dissílabo. Então, vai ser acrescentado o EST ao final dele ou o the most, que indica esse superlativo no início dele, ok? Pessoal, contemplam as atividades, os textos que vocês têm em seu material. Deem uma olhadinha no gabarito. Os textos usam as formas de interpretação para vocês entenderem todos os vocabulários que tem. No livro didático vai aparecendo a explicação e algumas atividades relacionadas a cada um dos tipos de adjetivos e das suas formas de comparativo ou superlativo. Ok? Bye bye. See you next class. Have a nice study.